seguir adiante. Bom, agora a gente vai ter aqui a apresentação do nosso amigo Lucas Ferreira, da SAP. Lucas, você vai fazer a apresentação dinâmico, né? Tá bom. Então, bem-vindo e o palco é seu, amigo. Obrigado, mestre. Bom dia, pessoal, tudo bem? Muito feliz de estar aqui com vocês. Vejo o nomezinho SAP do lado e não tinha como a gente, SAP, não estar aqui. Então, me chamo Lucas Ferreira, eu represento a SAP, eu sou atualmente executivo de contas desse portfólio que a gente chama BTP, que é o que a gente vai explorar um pouquinho com vocês. Junto comigo está o Marcelo Fiorito, nosso líder da pré-vendas ali para a parte também de BTP, conhece tudo e um pouco mais. Só vou dar um backgroundzinho, eu estou há 10 anos na SAP. Eu praticamente comecei minha vida lá, o pessoal brinca, né? Você engatinhava na SAP. E foi meu primeiro estágio, desde então passei por várias áreas, fui Basis, fui SD, fiz academia de HANA, fiz arquitetura cloud, fui pré-vendas de BTP junto com o time e hoje eu sou comercial, lidero ali 2.000 contas falando de BTP. Só para a gente dar uns pouquinhos dos nomes aí e a gente deixar claro antes da gente entrar com a mão na massa. Eu não gosto muito de slide e a gente vai ver aqui o BTP funcionando. Desculpa o colega da Stefanini, mas no BTP dá para fazer tudo. O que vocês quiserem, tá? Talvez você vai falar assim, pô, eu não quero fazer, mas dá. E essa é a dificuldade que a SAP está investindo, capacitando os parceiros, porque o BTP é a fundação da SAP. O que eu quero dizer com fundação da SAP? Quando a SAP comprou a primeira solução em cloud, que foi o SuccessFactors, que era o RH aqui na nuvem, a gente olhou para o PO, o PI, e falou, ferrou. Só fala SOA, não fala fila, não fala MQTT, não fala Kafka, não fala JMS. E agora, como é que eu faço com o PO? Mais do que isso, SuccessFactors, meio Salesforce, mercado eletrônico, Office 365, você não vai lá e cria uma tabela. Você não vai lá e grava um campo Z. Você não vai lá e chama uma função. Como é que eu vou personalizar? Como é que eu vou trazer a minha personalização da minha empresa no mundo cloud? Precisava de uma área não só para integrar, mas para desenvolver, para personalizar, para dar uma outra experiência para o usuário. Um outro ponto, todas essas soluções geram muitos dados. E a gente começou a trabalhar com dado de IoT, de sensor, dado de rede social. Como é que eu gravo todo esse dado, lido com todo esse dado, se eu estou olhando para o BW, que tem ABAP, que tem Cubo, que fica replicando várias e várias vezes a mesma versão do dado. Eu vejo o mesmo dado várias vezes de maneira diferente, só para eu poder chegar no resultado que eu quero. Aí o meu usuário de finanças fala, cara, eu quero um dado diferente. Vai eu desenvolver algo e integrar para ele. Se não, cada um começa a ter o seu servidorzinho embaixo da mesa. Aí o financeiro está lá usando uma solução, o comercial outra, o CFO pergunta o faturamento, cada um fala um número. Porque está todo mundo olhando o seu próprio dado. Então a SAP olhou para todas essas dificuldades e demandas e criou o BTP. E quando a gente fala do S4HANA, tenho certeza aqui que quem não migrou está olhando e falando, o que eu faço com o meu Z? E aquele ABAP que eu criei? E agora? E a minha jornada para o S4? Amanhã vai vir o R10. Ronaldinho Gaúcho vai ser o nosso garoto propaganda da SAP, vai ser um novo sistema. E o que vai acontecer com um monte de Z que eu continuo fazendo no S4? Vai dar problema. E se eu quiser uma atualização, um upgrade da SAP? Vai dar problema. Então a SAP criou um conceito chamado Clean Core, ou que a gente chamava antes de Side by Side. No final é fazer qualquer coisa, não tem limitação, em BTP de forma transparente com seu sistema Core. Lucas, eu estou no B1. Posso usar o BTP? Pode. Lucas, eu estou no TOTUS. Posso usar o BTP para estender meu TOTUS? Pode. O BTP ele não é restrito a SAP, S4, On-Premise, Cloud. Ele é uma plataforma como serviço, onde eu tenho vários servicinhos. Quero criar um mobile, quero só mudar o front-end, quero criar um processo inteiro, quero criar uma base de dados, uma aplicação, inovação, sensor. Qualquer coisa eu consigo fazer no BTP. Ele pode trabalhar sozinho? Pode. A Prefeitura de São Francisco, na Califórnia, construiu o app do cidadão no BTP. Então, assim, estourou um hidrante, um incêndio na floresta, vou mudar de endereço.
Não tem nada a ver com SAP. Então ele é uma plataforma que pode ser standalone também. E aí a gente sai da extensibilidade clássica, e eu gosto de dar um exemplo disso aqui como se fosse um samurai. Imagina se o samurai mudasse o DNA dele para ele ter uma espada, para ele ter uma armadura, para ele ter um capacete. E na hora dele dormir e tomar banho? Eu mudei o DNA dele, eu mudei o core dele. É isso que acontece com o nosso S4. Legal, eu preciso de uma espada, da armadura e tudo. Mas e na hora da manutenção? E na hora de eu tomar banho, descansar? Não é mais fácil se eu pudesse tirar a armadura, tirar a espada e quando eu precisasse eu vestisse? É isso que o BTP faz. Eu tenho APIs que eu conecto e o S4 e todos os sistemas que a gente conhece hoje têm APIs. A gente vai ver o catálogo de todas as APIs que o S4 entrega. Eu conecto nas APIs e crio lá. Amanhã atualizei esse cara aqui, só mudou a API, reaponta, tá lá minha aplicação. Amanhã eu não quero mais aquele desenvolvimento, o S4 Standard já me atendeu na nova versão. Eu mato lá e acabou. Então, é essa maneira que a SAP trabalha. Desacoplado, mais transparente. Mas como que eu contrato o BTP? Se ele não é um produto, se eles são vários serviços, como eu contrato? Talvez é uma dúvida que alguns tenham. Eu brinco que o BTP é o nosso restaurante da SAP. Eu posso ter um modelo de subscrição, que é o à la carte, arroz, feijão, bife e salada. É isso que vai vir. Quero integração, quero Data Intelligence, quero DataSphere. Eu escolho aquele serviço naquele tamanho, pago por ele. Porém, tem hora que eu não sei exatamente a minha fome. Às vezes eu vou querer comer macarrão, às vezes eu vou querer só uma saladinha, às vezes eu só vou ficar petiscando. Então eu posso contratar no self-service. Ou seja, no self-service você não compra arroz, feijão ou arroz. Você compra quilos, você compra gramas. Da mesma forma aqui. Você não compra integration, você não compra o Data Intelligence, você não compra o DataSphere. Você compra créditos cloud da SAP. Conforme você vai usando, vai consumindo os créditos. Como que eu sei quantos créditos eu preciso? Tem uma balança, não tem? Que você põe o prato e te dá a comida em grama. Eu tenho uma calculadora que te dá o serviço em créditos. Você negocia com a SAP os créditos. Quando você compra o Rise, você ganha um voucher disso aqui. É uma amostra grátis, um experimentinho que a SAP te dá do BTP. O que eu faço com o BTP, então? O BTP, ele tem, como eu falei, ele é uma plataforma como serviço, ele não é um SaaS, nem um IaaS, não te entrega uma máquina e você se vira, não te entrega um software pronto. Para no meio do caminho um PaaS. Tem os serviços que eu te ajudo, onde você pode usar um ou todos misturados, todos os serviços trabalham com API, e eu posso ter desde desenvolvimento, low code, pro code, usando DevOps, não estou preso ao ABAP, posso usar Kubernetes, JavaScript, .NET Core, Python, HTML5, Flutter, Go, mobile puro. Desenvolvo em qualquer linguagem, integrando com DevOps. Jenkins, Piper, GitHub, GitLab, pode integrar para controlar o BTP. Automação, RPA, não preciso usar de terceiros, porque, desculpa os colegas da Automation Anywhere, você vai pagar acesso indireto. Ou o robô vai ter que ser um usuário SAP, ou cada documento que o robô criou no SAP é um documento indireto. Vou pagar acesso indireto. Robô da SAP, não precisa nem ser usuário e nem paga documento e acesso indireto. E a SAP te dá um monte de fluxo pronto. A gente vai ver isso aí. Construa automação não só de robô, tem automação de workflow, formulário, o robozinho lendo um PDF, extraindo informação, eu treino templates de documentos, a gente vai ver. Toda a parte de integração atualizado, voltado para API, trabalhando com evento. O S4 entrega um monte de evento. Pô, criei um novo business partner. Em vez de eu trabalhar com síncrono e assíncrono, toda hora ir lá chamar, puxar e replicar, criei um business partner, publico numa fila, o evento, todo mundo que está ouvindo aquele tópico ou aquela fila já pega o evento em tempo real, dispara. Bloqueei um business partner, mudei o dado de pagamento de um business partner. Tudo isso em tempo real eu já publico numa fila. Então a gente está evoluindo o conceito de integração. Toda a parte de dados, seja um back-end de uma aplicação simplesinha que eu estou criando, seja um data lake, um data warehouse, e aqui eu não estou restrito ao HANA. Eu tenho o HANA Cloud, que ele pode ser pequenininho, mas pode crescer, como eu tenho outras bases menores, Postgre, Redis, basezinhas menos estruturadas para a gente poder desenvolver as aplicações, além de toda uma questão de analítico, machine learning, serviços embutidos.
Então, em linhas gerais, esse é o BTP. É uma plataforma que eu tenho vários serviços para eu construir as minhas aplicações, as minhas necessidades, de maneira muito mais fácil e mantendo o S4, o TOTUS, o mercado eletrônico, o Salesforce, o SuccessFactors, qualquer solução estandarizada, limpa, bloqueada. Então, o que a gente pode olhar para a jornada do S4 e dizer, pô, Lucas, beleza, eu tenho um mundo aqui no meu cardápio, o restaurante é completo, mas a minha fome é voltada para a jornada do S4. Quais são os serviços aí que você me recomenda? A gente tem vários que podem se encaixar, mas aqueles que são mandatórios para qualquer jornada de S4, integração, então tenho toda a parte de integração, desenvolvimento Pro ou Low Code. Pro Code eu posso usar o ABAP ainda. Qual a diferença aqui? Eu não estou no NetWeaver. Então eu não estou lá no ambiente S4 ou no ECC criando tabela, criando campo. Eu estou no ambiente fora, estou no BTP. Então eu posso usar ABAP? Posso, mas é um ABAP RESTful. Eu conecto nas APIs, nas RFCs do SCC, do S4. Mas posso usar outras linguagens. A gente fez um consórcio, o BTP, assim como o Rise, roda em Google, Amazon, em Azure. Então a gente criou o Cloud Foundry. Então a gente tem Java, JavaScript, HTML5, Python, qualquer outra linguagem. Usando o VS Code da SAP, que é o Business Application Studio, ou usando o seu VS Code. Você pode conectar o seu VS Code, tem um plugin para BTP e vai lá. Como tem o mundo low code, que é o mundo que eu quero entrar com vocês. Só vou falar rapidinho do integration, só para vocês terem a visão do que é o integration, tá? O integration, ele é um novo barramento da SAP, não é o PO, o PI na nuvem, não é. Ele foi reescrito em Apache Camel e ele roda em Kubernetes. Então ele escala o tanto que precisar. Eu tenho um barramento, que é o que faz as integrações. Eu tenho gestão de API. Aqui a SAP criou o API Management em cima do APD da Google. Então a gente consegue colocar políticas nas APIs, consegue definir um padrão de autenticação, seja na ida da API, na chamada ou na devolução. A gente pode explorar depois com calma. Tem o Event Mesh, que é uma fila, um barramento de fila de eventos, para eu tanto consumir como publicar eventos. O S4 já me entrega um monte de evento. Tem o conectores para não SAP. Por que um conector? Às vezes eu vou bater direto numa API, vou ter que tratar autenticação, erro, paginação, tudo que uma chamada de uma API me requer. Com um conector, que a SAP dá sustentação, eu tenho conector para ServiceNow, Zendesk, Coupa, para qualquer outra solução não SAP. Para quê? Amanhã mudou a API do Salesforce. A SAP dá sustentação lá no conector para facilitar a tua vida. Como quem usa o PO, tem um migrador agora. Um cara que olha o PO, te dá um relatório das suas integrações hoje do PO, e aquelas que estão prontas, ele já faz a migração. A que não está, ele te aponta o esforço e onde você precisa redesenvolver. Lucas, eu tenho ainda cenário local com local. E aí você está falando para eu ir para a nuvem. Só que aí minha informação vai sair do local, vai para a nuvem e vai voltar. Tem como ela ficar rodando aqui, on-premise com on-premise? Tem. A gente tem como desenhar no integration, mas fazer um deploy local no teu ambiente para que a informação não saia e volte. Fica rodando ali localzinha, tá? Então, aqui é um pouquinho de como a gente pode integrar com DevOps, não só o Integration Suite, mas todo o BTP. Então, Jenkins, Piper, GitLab, GitHub, vocês podem integrar para ter as esteiras de CI e CD. O próprio BTP tem as esteiras dele, mas você não precisa usar. Monitoramento, isso aqui no PO era uma dor, né? Ou é ainda para alguns. Então, onde parou a informação? Saiu de um lugar, foi para o outro, não chegou, o PO que não respondeu. Então, a gente tem no ALM, você tem como integrar o integration, né? Integrar o integration com o ALM. Então, você vê, quem não mandou, quem mandou. Quero receber e-mail quando minha integração falhar. Quero, por exemplo, ver uma chave, um certificado que não está mais válido, um token que venceu. Então, eu tenho como monitorar todas as integrações. Todas. E, além disso, tem um servicinho que começa a automatizar o seu mundo de governança. Pô, deu um problema? Publica no Slack. Deu uma notificação? Cria um ticket no ServiceNow. Cria uma tarefa no Gira. Então, dá para automatizar toda essa governança e gestão do BTP. Tá? Aqui é o relatorinho que a gente entrega no PO. Então, aquilo que está em verdinho é o que está pronto para migrar. O que está em laranjinho e vermelhinho você precisa ajustar das suas integrações do PI e PO. E ali é o esforço e quais os adaptadores de entrada e saída que você está usando. E ele vai e faz o depara.
Então, em vez de eu desenvolver aqui no PO, ele já fez a conversão, um IDOC entregando um HTTP, por exemplo. Tá? Como é medido Integration Suite? É por instância. A gente recomenda 2, uma dev e uma produção, e o número de mensagem que você vai trafegar, em blocos de 10.000 mensagens por mês. Então, saiu de um lado, foi para o outro, é uma mensagem. Tenho quantas mensagens e os barramentos. Não pago por tamanho de máquina, por core, conexão, isso aí já foi embora, tá? E quando é SAP, não paga. Esse é um outro ponto. E a gente vai ver que tem fluxos standards. Agora, para desenvolvimento, que é o segundo mundo, a gente tem os 2 mundos aqui, o low code e o pro code. O low code a gente vai falar um pouquinho com mais calma, mas o pro code eu posso usar os runtimes aqui. Então, qualquer linguagem, Cloud Foundry, Kima, que é o Kubernetes, e o ABAP. Posso desenvolver em qualquer linguagem usando o Studio. Se eu precisar de um anexo, o BTP tem um servicinho de storage para eu guardar, um GEDzinho, um gestor de documentos. Como se eu quiser desenvolver nativamente mobile, tem um runtime mobile para eu publicar depois um app numa App Store, num Google Store. No final, o que eu desenvolver pode ser publicado num portal ou mobilizado. A gente vai ver que a SAP ela se preocupou em como que eu mobilizo o Fiori sem ter que fazer ele virar um mobile, mas com segurança, sem dar o browser lá para o cara, ele põe usuário e senha, e aí ele está no celular, como é que eu faço? A gente vai ver que tem uma parte de segurança. E essa é a suite low code da SAP, que acho que é a maior inovação que a gente teve no último tempo, que aí a gente tem a parte de construir apps, então é o build apps, eu construo app, eu tenho Process Automation, que eu tenho RPA e Workflow. O RPA pode estar dentro do fluxo ou isolado, um RPA normal, como eu posso ter um Workflow. Pô, eu quero o cadastro de material. Uma área preenche um formulário, outra área preenche outro, outra área preenche outro, no final ele grava o documento lá e cria o material no SAP. Pode ser um workflowzinho? Pode. Pedido de compra, despesa. A SAP já te entrega um monte desses fluxos aqui prontos, tá? E o Workzone para eu criar portal, Launchpad, Fiori Launchpad, um portal interno ou externo, B2B, B2C, para fornecedor. Posso criar portais ali dentro para publicar meus apps ou para publicar também os formulários que eu estou criando aqui dentro. Aqui sobre o low code, só falando rapidinho, então a gente não cria só a interface, a gente cria o full stack do app. No final ele pode ser um mobile ou um web, então pode ser um Fiori, não necessariamente ele vai ser um mobile. Tá? Eu posso usar autenticação minha ou criar uma base de usuário dentro do BTP. Lucas, pode integrar com o IDM para eu receber informação, role, perfil? Posso. Ah, não, meu app é standalone, igual da Califórnia. Eu quero criar uma base de usuário dentro do BTP. Posso também? Pode também. Aqui é o caso da PifPaf. A PifPaf, que é uma empresa ali de alimentos do Sudeste, eles fizeram em 3 semanas um app de manutenção de campo para fazer os apontamentos, reduziram 200.000 folhas e 30% de ordem de manutenção, do tempo da ordem de manutenção, e ele funciona offline. Se ele não estiver conectado, ele depois sincroniza. E olha que legal, eles estão no ECC on-premise. Então o BTP ele vem com um conector que garante que o teu ambiente local está sendo exposto para a nuvem de maneira segura. Ele cria um proxy reverso, um túnel seguro da sua conta do BTP com o teu ambiente. E você expõe as RFCs, um file path, um JDBC, um ODBC, qualquer coisa que você queira expor do seu ambiente local. Eles usaram o integrador de autenticação para ter role, perfil e o AD. E aí construíram usando Build Apps e publicaram no Workzone para que ele pudesse ter o acesso mobile sem transformar esse app num mobile. Em 3 semanas eles fizeram esse caso, tá, pessoal? Process Automation, eu crio o processo workflow, crio o formulário. Muitas vezes eu não preciso de um app, um formulário me basta, principalmente se for online. Então, às vezes eu não preciso criar um app. Um simples formulário que alguém vai preencher a informação e vai enviar, seja para gravar uma informação, seja para pedir algo, seja para ir para uma próxima etapa. Posso criar aqui, usando ou não RPA, unindo as tarefas do S4 com tarefas que eu estou criando no BTP. Então, tem um formulário de aprovação que eu criei no BTP. Tem lá o pedido de compra que está no S4. O gestor pode ver numa única task center, unificada, numa única inbox? Posso unificar. Posso colocar regras de negócio e decisão. Posso ler PDF e anexo com machine learning mais potente que OCR e acompanhar em tempo real os meus processos, tá?
A SAP entrega um monte de processinho, e um que a gente vai ver agora é esse aqui, rapidinho, de automação de, por exemplo, a entrada de nota fiscal, de qualquer coisa do tipo, tá? Então, vocês estão vendo minha tela ainda, correto? Aqui eu já estou no Workzone, ó que legal. O Workzone é um Fiori Launchpad, basicamente, e aqui eu tenho minha caixa de entrada, tenho, por exemplo, o app da S4 de fatura, então poderia ver as faturas que eu tenho no meu S4, por exemplo, aqui. Posso ver os produtos que eu tenho cadastrado no S4, então é um Launchpad que está me unindo aqui as informações, como também eu poderia ter aqui um formulário que eu construí no BTP. Olha que legal, a mesma interface, o usuário não sabe, eu estou no S4, eu estou no BTP, eu estou no A, no B, onde eu estou? Então ele não sabe onde ele está. Ele tem a mesma interface. E aí, rapidinho, como que eu criei esse... Deu timeout aqui. Como que eu criei, então, por exemplo, esse formulário, tá? Então eu posso criar aqui um processinho. Eu estou no Wi-Fi aqui. Ó, esse é o formulário que eu criei. Então, por exemplo, entrada de fatura, uma fatura de material. Vou selecionar um anexo. O anexo que eu vou selecionar aqui é o Invoice Lucas, que é a invoice que eu criei aqui, um PDFzinho, tá vendo? Ó? Fatura, o número da fatura, as informações, a Lucas Ferreira SA, as informações é um PDF normal. Submeti aqui no meu formulário. Meu formulário foi submetido. Como que eu criei isso? Então aqui ó, eu tenho o Process Automation. Então eu posso criar um formulário, pode ser uma API o trigger, pode ser um robô o trigger. O que que eu fiz? Criei o formulário. Formulário arrastando caixinha. Ó. Arrastando caixinha, posso definir essa opção aqui de material e serviço. É manual ou pode vir, por exemplo, de uma API. Selecione seu centro de custo, selecione o centro de lucro, selecione o cliente, o fornecedor. Você pode trazer do S4 ou de outros sistemas opções. E aí, de maneira bem rápida, a gente criou o fluxo. Basicamente, no meu fluxo, eu pego as informações do PDF, um robô extrai as informações. Está vendo aqui, extrair dados de fatura? É um robô que faz isso. Como que ele faz? Ele usa um template que o Process Automation tem dentro dele, chamado de Document Extraction Information. Então, eu consigo treinar um documento, para que ele pegue as informações de um documento baseado num esquema, ou eu deixo ele determinar o esquema. Falo, identifica os campos aí que você achar. E se eu quiser treinar ele, eu posso vir aqui e falar, bom, aqui não pega o SA não, pega só o nome fantasia. Esse é o sender name, Vou treinando templates. A fatura da Viva é uma, da Enel é outra, de água é outra, do gás é outra, do fornecedor é outra. Então, posso treinar templates de documentos. Isso vai me trazer automação. E aí, no final, por exemplo, no meu fluxo aqui, o robô extraiu, ponho numa decisão. Se for de material maior que tanto, menor que tanto, vai para o grupo para a pessoa tal aprovar. Ou vai para outro aprovador. No final, eu gero aqui, ou ele cria a invoice chamando a API do S4, ou ele manda um e-mail falando, olá, fornecedor variável, a sua fatura de número, invoice number variável, foi aprovada. E eu posso chamar um subfluxo, posso fazer várias coisas. O segundo caso que a gente tem é o Build Apps, onde eu posso criar um app arrastando caixinha. Então eu posso aqui, por exemplo, esse é um low code da SAP, que é o Build Apps. Aqui eu tenho, por exemplo, a criação de um produto, de um material. Então aqui eu desenho o layout, coloco não só os botões, mas a lógica da minha aplicação. Por exemplo, se ele lê o código de barra, grava o código de barra. Mas também vai numa API global de produtos globais e puxa para mim a informação que eu tenho desse produto ou não. Então, posso desenhar vários e vários modelos, as variáveis de dado aqui, on-device, que é para ser a questão aqui, por exemplo, de offline. Então, o cara vai ficar sem rede. Posso gravar no device e depois sincronizar? Pode também. Posso cadastrar sistemas ou APIs. No meu caso, eu tenho uma API de produto do S4,
para eu receber os produtos do S4 e gravar produtos no S4. Tem uma API da Azure de ChatGPT para me dar a descrição do meu produto e aquela de código de barra que, caso o produto que eu estou cadastrando seja global, vai lá buscar nessa API e me traz as informações. Vou desenhar o app, posso pôr tema, posso definir navegação, não só defino a variável, o layout e o front-end, mas ele me traz um marketplace, seja de componentes de visão. Pô, eu quero um mapa com geolocalização, eu quero uma rolagem, eu quero qualquer coisa. Funções de flow. Então, quero abrir o navegador, quero vibrar o celular, quero abrir o browser, quero tirar uma foto. E de dados, ele traz uns exemplos. Tá, quero, por exemplo, aqui conversão de moeda, geolocalização, e eu posso cadastrar novas. No final, eu posso ter um app que eu posso buildar ele para ser um HTML5, para ser um web, ou ser um mobile. Exportar uma APK e colocar no mobile do meu colaborador. Como também eu posso prever o meu app. Pô, eu sou um desenvolvedor, estou criando aqui meu app e eu quero prever ele, por exemplo. Então eu tenho um appzinho no meu celular chamado Build Apps Preview. Esse Build Apps Preview eu consigo autenticar com o meu build aqui. Deixa só ele abrir. A internet está um pouquinho lenta. Boa. Vocês já vão ver a tela do meu celular. Então eu confirmo aqui, meu mobile está autenticado. O que eu vou fazer agora? Eu vou só espelhar meu celular para vocês conseguirem ver meu celular. A hora que vocês estiverem vendo, vocês me avisem, por favor. Boa! Então aqui tem aquele produtinho que eu estava criando, né? O Build Apps aqui. Então eu posso ver os produtos que eu tenho cadastrado nesse app, poderia ver. Como posso também criar um novo produto. Deixa só ele carregar aqui, boa, aqui, ó. Tenho vários produtos cadastrados, aqueles mesmos que eu tenho no S4, e eu vou criar um produto novo. Eu não trouxe para todo mundo, é só uma caixa do Lindit, tá? Mas normalmente quando eu vou no cliente, eu levo uns Lindit para o cliente. Então, clientes aqui que querem ver isso ao vivo, puxar uma reunião de BTP, pode marcar comigo, com o Fiorita, eu levo um Lindit para vocês no dia. Então, vamos lá, ó. A gente vai então aqui abrir aquela função. Vamos lá, quero cadastrar o Lindit, vou tirar foto. Tirou a foto, abre o editor, seleciona. Isso é tudo nativo, tá, pessoal? Tudo nativo aqui do build, tá? Isso tudo tá no build. Vamos ver lá aquele sequencinha do código de barra, ó. Código de barra. Caso ele tivesse, ele vai gravar o código de barra para mim. Caso ele tenha informação, ele vai me buscar numa global. Ele vai demorar um pouquinho porque a internet está bem ruim aqui, mas vocês vão ver que já já ele vai trazer a questão das informações globais de produto da API de código de barras que ele vai buscar. Mas se não, eu poderia vir aqui eu mesmo e colocar aqui a descrição. Aí, ó, ele trouxe, só porque eu falei. Tá vendo? E eu poderia pedir, ChatGPT, cria uma descrição divertida. Ontem o meu token venceu do ChatGPT, vamos ver se alguém... Não, ninguém mudou. Pedi pro Sávio, ele não deu tempo ainda. Mas eu posso colocar aqui uma descrição, por exemplo, né? Chocolate amargo. Isso, que aí eu vou lá no ChatGPT, falo para ele, gera descrição para mim, divertida, e aí ele coloca uma piadinha, coloca uma descrição. E aí, ó, eu tenho aqui então cadastrado lá o meu Lindit. Pô, Lucas, legal, você cadastrou lá no build. Vamos agora ver o Mobile Start. Esse é o app da SAP que mobiliza o Fiori. Então, no Workzone, que eu estava mostrando para vocês, o portal, eu tenho lá todos os meus apps. Tenho lá todos os meus appzinhos ali. Pô, eu posso também acessar via mobile? Posso. Vamos ver como é que eu faço isso de maneira muito rápida aqui. Então, vou entrar aqui no meu mobile start. Aqui é o meu Workzone. Eu, como usuário, poderia editar minha página. Pô, aqui eu vou criar os processos de segunda, de terça, os financeiros, os DRH. Posso eu mesmo montar minha telinha. Como eu posso rapidamente aqui... Opa, configurações. Habilitar o mobile. Então, posso vir aqui no meu mobile, ele estava pedindo para eu digitalizar. Vou digitalizar minha telinha. Continuar, ele já me logou. Vou voltar aqui e publicar minha tela para vocês verem, acompanharem comigo aqui. Vou escolher um código qualquer.
Aqui, ó. Então aqui eu tenho o meu Workzone. Então eu tenho aqui no meu mobile, no Mobile Start, tanto aqueles apps que a gente tinha visto que eram apps de S4, como por exemplo aquele formulário que eu submeti. Eu vou pegar o de produtos do S4, por exemplo, tá? Tá vendo que isso aqui é um browser? Só que um browser que vai agora me pedir o quê? A minha autenticação. Qual que é o meu Identity Provider? Ou seja, é o AD, é o IDM, é um certificado? Não é o cara digitando usuário e senha no browser dele. Então eu posso dar o acesso mobile do Fiori Standard, integrando com o meu AD, e aqui eu tenho dois, que é o meu da SAP e o da Demo. Se eu fosse no próprio da SAP, iria direto, mas eu vou no da Demo, aí ele vai me autorizar aqui e vai aparecer os apps que eu tenho disponíveis lá mediante a minha autorização. Eu sou usuário de finanças, sou usuário de logística, eu sou usuário de RH, eu sou qual usuário? Só vamos confirmar que meu Lindit veio para cá para vocês verem que rapidamente eu consegui estender o S4 e criar um produto de uma maneira muito mais fácil. Vamos achar o meu Lindit aqui, ó. Ó, quem está aqui? Meu Lindit. Então, de maneira muito rápida e fácil, eu crio um app do mobile pro meu colaborador. Posso deixar ele acessar mobile e ele nem saber se é SAP, se não é. E mais do que isso, lembra que eu submeti o formulário lá e tudo mais? O robô extraiu, fez tudo e pôs no inbox. Vamos ver se a minha inbox chegou aqui. Aí pensa lá no seu gestor da sua empresa querendo aprovar um pedido de compra, uma despesa, e ele fazer isso pelo celular. Então posso vir aqui, ó, a aprovação da entrada de fatura, foi aquela fatura que o Lucas submeteu. Vamos ver se o robô conseguiu extrair as informações aqui. O Wi-Fi tá bem lentinho. Aí, ó. Então tenho todas as informações. Aqui? Boa. Então aqui, ó, tem as informações lá daquele formulário. Posso ver, pô, quem já aprovou, quem não aprovou, quem submeteu, o que aconteceu. Posso mandar um e-mail falando, amigão, o que é esse negócio aqui que eu não sei? Como eu posso vir e aprovar? Simplesmente aprovar, minha tarefa foi executada, minha inbox está limpa, posso voltar lá no meu S4 e ver que minha inbox limpou aqui, por exemplo, e se eu fosse lá eu ia ver a fatura no S4. Então, pessoal, de maneira muito simples, rápida e fácil, eu tentei transmitir para vocês que o BTP, ele pode ser usado para tudo. Desculpa aí, eu vou pegar no pé do pessoal que falou que não dava, mas pode usar sim para tudo, tá? Ele tem, então, o mundo low code e o mundo pro code, tá? E a SAP quer trazer essa experiência unificada, seja do desenvolvedor, seja de aplicações, seja só do back-end, seja do front-end, um app 100%, tá bom? Muito conteúdo pronto, depois eu vou mandar para vocês uns links, tem o api.sap.com, que lá eu tenho as APIs, os eventos, fluxos de integração prontos, automações de workflow prontas e RPAs prontos. Para que desenvolver se eu tenho muita coisa pronta? Só vou ajustar aquilo que eu preciso. E tem tutorial de tudo. Na minha época eu quis fazer Basis, quanto era academia? Vocês já pagaram a academia SAP? Caro pra caramba. A molecada de hoje tem trial do BTP, tem tutorial mostrando clique a clique, ambiente de demo, tem tudo de graça na internet. Então, assim, quem quer mesmo, só pegar e entrar, que tem tudo lá. Estamos lançando o Jaud. Depois, se vocês quiserem, Fiorito tem muita novidade, eu também posso mostrar mais coisas, a gente vai ficar ali fora na mesinha, podem ir lá. Obrigado, desculpa o tempinho a mais aí. Obrigado. Obrigado, Lucas.